Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, novo reforço pro Crespo agora no time, tem também mais um negócio assinado, fechado no São Paulo Futebol Clube e muito mais movimentações acontecendo. Todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube eu trago tudo aqui nesse vídeo. Temos também a situação do Alisson, que já virou uma novela com o Corinthians, né? O Alisson que está para sair do São Paulo, está nesse momento para deixar com o São Paulo, muito pelo que o técnico Hernan Crespo falou na entrevista coletiva e das movimentações que nós vemos do Alisson, né? Da questão, do contexto dele no São Paulo, que não está bem. Além dele não estar jogando, os jogos que ele vinha fazendo com o Crespo já não é só nessa temporada. A temporada passada não estava bem, né? Inclusive mal jogou, né? Acho que nem jogou nessa temporada ainda. Se jogou um pouquinho. Agora eu não me recordo desses jogos do Paulista. Fala da temporada passada mesmo, do histórico do Alisson no São Paulo, não vem jogando nada bem e não vai jogar com o Crespo. Crespo acabou de acertar o meio de campo com o Marcos Antônio e com o Danielzinho, tá indo muito bem, trabalha-se bastante, né? Trabalhou muito com o Bobadilla na temporada passada, com o Pablo Maia também. Então o Crespo ele tem um meio de campo definido. E aí nós temos essa questão do empréstimo pro Alisson com o Corinthians que está acontecendo agora. Uma verdadeira novela, porque tinham vários nomes. O Corinthians, primeiro foi a questão do Ranieri, depois o Corinthians teria disponibilizado 4 nomes, né? Hugo, Alex Santana, Héctor Hernandes, uns nomes assim que não interessavam pra ninguém. Depois nós tínhamos rumores, né, da situação do Martinez e do Carrilho, que o Dorival desmentiu. Falou, em nenhum momento entrou o nome do Martinez, que nem se apresentou lá no Corinthians, e do Carrilho, pra envolver na negociação, na troca do Alisson. Então o que eles querem, né? Qual que é o tipo de negociação que o São Paulo quer fazer? Porque o Casares já foi embora, o pior negociador, né? Quem está negociando? Quem está fazendo esse tipo de negócio com o São Paulo? Porque aparentemente nessa novela do Alisson, nós não vai mais envolver troca, né? Agora vão envolver valores, mas neste momento um empréstimo. São Paulo vai simplesmente reforçar um rival, porque o Alisson ele pode ter dias bem melhores. Ele teve uma boa fase, verdade seja dita, no São Paulo com o próprio Dorival. O Alisson adora o Dorival e o Dorival adora o Alisson. Então o São Paulo pode reforçar demais o Corinthians, porque o Alisson pode jogar mais ou menos o que jogou em 2023 lá no Corinthians. Porque o Corinthians, por mais nojo que eu tenha desse time, brincadeira e clubismo à parte, é um time grande. O Corinthians é um time gigante também. Óbvio que não é maior que o Tricolor, né? Que o São Paulo, mas o Corinthians é um time grande. Você tem o Dorival. O Alisson pode ter uma virada de chave muito grande, tipo a do Jadson. O Pato veio muito melhor pro São Paulo. O Pato teve essa virada de chave. O Pato no Corinthians, a torcida não pode ver pintado de ouro. Aqui nós adoramos o Pato, né? O Pato teve uma belíssima história, igual o Jadson. Eu não gostava do Jadson no São Paulo. Os corintianos adoram o Jadson. Pro Alisson pode ser mais ou menos a mesma coisa, pode ser mais ou menos essa virada de chave. Ele pode dar um boom, um grau na carreira dele e o São Paulo do nada, de graça, reforçar o Alisson. Então como é que vai ser esse negócio? Não vai rolar ninguém. Porque o Crespo já também deixou claro na coletiva, já falou, eu não quero ninguém do Corinthians. Eu não acho que não seja ninguém. O Crespo ali falou de uma forma ali meio que tretando, né? Meio que mostrando desgosto. Desgosto não, mas um certo desconforto por toda essa situação e mesmo porque e ele falou, quer ir embora? Quer jogar no São Paulo? Que fique. Não quer ficar no São Paulo? Que vá embora. O Crespo meio que tava metendo essa na coletiva. Falou, então eu não quero ninguém do Corinthians. Ninguém dos que estão sendo propostos aí, né? Se vem um Garro, se vem um cara bom de bola, acho diferente, até mesmo o Carrilho. Se vê o Carrilho mesmo mais velho, esse era um cara que eu queria no São Paulo. Então não é bem por aí. Agora, como é que vai ficar essa negociação? São Paulo vai emprestar de graça um cara que daqui 2, 3 meses pode estar super encaixado e ser uma peça importante pro Corinthians? Não é bem por aí, né, São Paulo? Não é bem por aí, né? E aí, como é que fica? O Júlio Casares já saiu. Quem que tá negociando? Quem é que tá batendo o martelo pra essas negociações? Porque tem mais coisa acontecendo agora no São Paulo, mais contrato assinado. Bom, vamos avançar.
Vamos ver como é que vai ficar essa novela do Alisson. Eu vou atualizando aqui sempre em tempo real. Galera, Pedro Ferreira, mais um reforço pro Crespo, né? Nosso meio atacante, nosso destaque, um dos destaques da base, né? Um jogador aí de bem ofensivo, né? De ataque, dá pra falar assim. Não dá pra saber como é que ele jogaria no profissional, uma vez que os técnicos hoje em dia, principalmente o Crespo também, adapta demais os jogadores, né? Negrutti, acho que nunca jogou de volante no São Paulo. Se jogou foi uma vez ou outra. Joga de zagueiro, um cara que era volante. Então, Pedro Ferreira ali, um cara de ataque, digamos assim, né? Pedro Ferreira, menino novo, um jogador que já está no nosso radar há bastante tempo, né? Um destaque, um jogador que a gente espera bastante. Agora vem pro profissional. Tem bastante críticas em relação à copinha que está acontecendo, né? Mas tem que priorizar, não adianta, né? Por mais triste que seja, né? Digamos que poderia ganhar a copinha, né? O São Paulo tem chance e tal. Por mais triste que seja, acho que tem que priorizar sim o profissional. Paulinho, né? O Paulinho foi rebaixado e o Pedro Ferreira subiu pro time do Crespo. Já treina com o profissional, uma medida emergencial que o Crespo adotou por conta do que está acontecendo, né? Mas aí é mais um reforço, mais um jogador. Nós estamos vendo o Mike, pra mim, tá pronto. Já joga melhor que o Cédric Soares. Já rende mais contra o Corinthians de novo. Mike, que por mais que seja novo, ele já não é mais tão jovem, né? O Mike, se eu não me engano, ele tem 21, 22 anos. Mas o Mike, ele prova que isso o Crespo faz bem. Ele coloca os jogadores jovens pra jogar. E o Mike prova que isso pode sim acontecer a todo momento, né? E é aquilo que eu falo aqui sempre. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, pode pegar todos os times, Fluminense, Vasco, todos os times aí da Série A, todos os times importantes, Atlético Mineiro, sempre tem um ou outro jogador da base mesclado em um elenco riquíssimo. Acabamos de ver o Samulino no Flamengo, a gente vê o Alan no Palmeiras, vê zagueiros também. Então dá pra fazer isso. O Mike já provou que pode jogar muito. Uma composição muito interessante ali. Você tem o Wendel, que eu estou esperando o Wendel se acertar na lateral esquerda. Arboleda. Você tem o Alan Franco, Sabino, Parará, Rafael no gol. Dá pra pôr o Mike perfeitamente. Com esse meio de campo maravilhoso que o Crespo montou e que chegou no São Paulo, que é o Marcos Antônio e o Danielzinho, o Mike já mostrou, já provou que pode jogar sim. Então o Pedro Ferreira é um reforço pra agora no São Paulo com tudo que está acontecendo. Expectativa dele jogar. Não de chegar a ser o titular, mas expectativa de jogar com o Crespo, e isso é muito importante porque o Ryan, olha aí o que ele fez no Vasco, é aquilo que eu falo sempre. Henrique Carmo e o William Gomes, a venda poderia ter sido igual ao do Ryan, basta no São Paulo deixar jogarem, né? Então é muito prático, é muito simples isso, de verdade mesmo. Galera, negócio fechado, acabou de assinar Rodriguinho foi pro Red Bull Bragantino. Assim como eu já tinha falado pra vocês, já avisado, já informado disso na semana passada, tem uma correção em relação a valores, algo muito conturbado em relação aos valores do Rodriguinho com o Red Bull Bragantino. Eu tinha informado pra vocês que seria algo em torno de 18,8 milhões de reais. Já vi em alguns lugares que está sendo noticiado por 16, e foi o André Hernan que trouxe que ele foi negociado por 13,4 milhões de reais, aproximadamente 2,5 milhões de dólares, algo assim, com 20% do atleta, independente, né? Valores muito abaixo, né? Fico me perguntando, se o São Paulo fosse comprar um jogador jovem de qualquer clube do futebol brasileiro, né? Clube grande, de Série A, vocês veem o São Paulo pagando 18 milhões... 14 milhões de reais num meio atacante de qualquer clube? Se o São Paulo vai buscar um Rodriguinho no Grêmio, eles cobrariam 40 milhões de reais. 50 milhões, fosse buscar no Grêmio, no Inter. Não tô falando de Flamengo e Palmeiras, de Cruzeiro. Você vai buscar um moleque desse no Vasco, um moleque que não é do nível do Ryan, mas que tá jogando lá com o profissional, eles colocam 50 milhões, 60 milhões de reais. Qualquer jogador de base. De novo, só o São Paulo que sucateia, que joga a base diretamente no lixo e sucumbe em relação a negócios, né? Mas o que me pega é quem tá negociando. Quem que fechou? Foi o Casares? A negociação já estava fechada antes com o Júlio Casares? Antes dele sair, antes dele renunciar aí, sofreu impeachment? Antes dele deixar o cargo? Antes dele ser, né? Antes de tirarem ele, vamos
podemos dizer assim? Foi o Casares que fez? Ninguém corrigiu? Já estava assinado? Quem é que tá fazendo? Foi o Harry Masses, aí o novo presidente? Foi o Rui Costa? Quem que tá canetando, falando, é isso aqui mesmo, vai fechar assim, vai negociar? Quem é que tá fazendo isso? Porque a gente tinha uma ideia que isso ia acabar com o Casares. Será que essa foi a última dele? Será que esse foi o último legado aí da inutilidade, da incompetência? Bom, enfim, Rodriguinho está negociado com o Red Bull Bragantino, jogador que o Crespo usava, e usava mesmo, né? Não era brincadeira. O Crespo sempre usou o Rodriguinho, usou bastante na temporada passada, e agora sobe de forma emergencial o Pedro Ferreira nessa questão de equalização, de equilibrar o elenco, né? De tapar buraco, de acabei de perder um, põe outro e tal. Fica em todas essas questões. Galera, Marcos Antônio, atualização, Flamengo continua forte, avançou nas últimas horas pelo Marcos Antônio, infelizmente já temos valores agora da negociação. Marcos Antônio vai custar algo em torno de 26 milhões de reais pro São Paulo comprar da Lazio com a obrigação de compra, só que o São Paulo pagaria em 4 anos, né? Vai pagar, o negócio é que pague em 4 anos. São Paulo está pedindo 76, um pouquinho mais de 76 milhões de reais pro Flamengo, no Marcos Antônio, com o Flamengo já assumindo a dívida, né? Independente se o Flamengo vai depois pagar as parcelas de forma parcelada, como que o Flamengo irá fazer, daria algo em torno de 50 milhões de reais para o São Paulo, tirando, né, a compra, o valor de compra que o São Paulo teria que pagar, 50 milhões de reais. São esses os valores divulgados por enquanto em relação ao Flamengo e o Marcos Antônio. Aí o Alan podia entrar na jogada, né, dessa compensação, disso tudo, porque o São Paulo fala, vou perder o Marcos Antônio. Talvez seria interessante. É que eu acho o Marcos Antônio muito bom jogador. Pra mim, né, da forma como nós estamos nesse momento tão delicado, o São Paulo ele precisa de futebol, né? 50 milhões, o São Paulo recebendo esses 76 milhões, né? O Flamengo quitando a dívida, pagando a dívida lá da Lazio, seriam 76 milhões totais. A gente sabe que os valores assim evaporam no São Paulo, né? Principalmente para pagar salários. O Harry, o novo presidente, já falou que vai pagar, né? Está quitando todos os salários. Isso é uma excelente notícia, uma novidade maravilhosa. O novo presidente já assumiu essa responsabilidade, mas será que valeria a pena? Os valores podem até ser que valham a pena, né? Eu falaria 90 milhões de reais. Quer comprar o Marcos Antônio? 90 milhões totais pelo Marcos Antônio, no mínimo. Mas aí, por que eu acho que o negócio não seria tão interessante pro São Paulo? Porque nesse momento delicado, São Paulo precisa de futebol. Marcos Antônio, pra mim, é muito mais jogador que o Alan. Marcos Antônio, pra mim, tem um potencial gigantesco. Então, teria que ter uma diretoria séria, competente para fazer esse negócio, para ver todos os riscos e os problemas que isso poderiam causar. Se realmente compensasse, o que nós não temos é o mínimo de confiança, né? Essa gestão não passa o mínimo de credibilidade. Tudo bem, acabou de trocar o presidente, mas essa negociação do Marcos Antônio com o Flamengo já vinha antes do Casares cair. Então, o Rui Costa, Casares, esses caras, eles são os piores negociadores da história, né? Os piores profissionais, né? Tá claro isso. Então, a gente passa a não acreditar mais. Vai ser uma coisa que, caso aconteça, que tá muito perto de acontecer, e eu sempre vim trazendo aqui pra vocês, é algo que nós vamos olhar com os olhos muito ruins, né? Tá vendo? Perdeu o Marcos Antônio, um cara que joga, um cara que o Crespo adora, um cara muito importante. Todo mundo sabe que ele joga muito. Então teria que ver se realmente vai compensar. Por enquanto, nós temos um valor de 76 milhões totais do Flamengo pelo Marcos Antônio, assumindo a dívida, e o Alan podendo entrar nisso. Falei ou não falei? Bora pro próximo tópico. Galera, é oficial, o São Paulo avança pelo Julian Fernandes, o atacante lá do New York City, né? Indicação do Crespo. Muito próximo do São Paulo nesse momento, o Julian Fernandes. Caso ele assine, caso ele realmente venha, eu serei o primeiro a trazer aqui pra vocês, claro. E Julian Fernandes nesse momento muito próximo, e isso dá a entender, né, que a felicidade do Crespo, a confiança que o Crespo está, né? O Crespo pediu esse cara, e esse cara, nesse momento, o São Paulo avança. A informação que eu tenho é que o São Paulo avançou fortemente para trazer o Julian Fernandes por empréstimo do New York City, jogador que pedido exclusivo do técnico, né? Pedido exclusivo do Crespo. E é aquela coisa, né?
Quer calar a torcida? Traz título, né? Quer esconder problemas do clube pra torcida? Traz título. Quer acalmar o técnico? Quer calar a boca do técnico? Traz reforços, principalmente o que eles pediram, né? O que ele pediu, que a comissão técnica pediu, que é o caso do Julián Fernandes, que é um dos grandes jogadores para reforçar o São Paulo nos próximos dias, né? Vamos ver como é que o Harry Masses, né, o novo presidente, que nós estamos esperando muita coisa, uma grande retomada dele, retomar o São Paulo, né? Vamos ver como é que ele vai lidar em relação a isso. O pagamento dos salários, os reforços que precisa agora. Verdade, ele pegou o bonde andando, é muito difícil trabalhar assim, principalmente com uma terra arrasada que essa gente escrota deixou o São Paulo, né? Mas vamos torcer para que os reforços cheguem, que fique tudo bem com o São Paulo. Galera, a mídia tá uma coisa bem interessante, bem bacana. A mídia indo bastante contra o Júlio Casares, né? Todo mundo repercutindo ainda que não é só tirar o Casares, precisa derrubar o sistema lá, né? Todo o formato que ainda consiste, né, dos conselheiros, todo o formato que ainda impera no São Paulo, né? Isso é muito bacana, é um barulho muito interessante que nós temos que continuar fazendo, né? Dessa nossa grande vitória que nós tivemos, né? De contribuir para o bem com o São Paulo, de chegar aqui, dar a cara a tapa e expor, e vocês aí trazendo, né? Fazendo parte disso, participando, trazendo todo o engajamento necessário. Isso foi muito maravilhoso. Então essa vitória é nossa e muito bacana a mídia continuar repercutindo isso, né? Que nós vencemos uma batalha. A guerra ainda a gente precisa vencer mais ainda, né? Tirando esses caras, o resto do que está lá. E uma outra boa notícia é ver o discurso, né? Do Crespo, do Lucas, do Luciano, é o mesmo discurso. Então, Caleri, então dá pra ver que esses caras, falo ali dos principais, né? Arboleda, Rafael, eles estão com o mesmo discurso alinhado, então isso me traz uma boa impressão de que eles estão ali unidos. Então, pra mim, estão realmente unidos em prol do bem do São Paulo, em prol de melhorar. Então, vamos torcer. Só nos resta torcer, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou trazendo, atualizando pra vocês aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera, e até a próxima.